Olá! Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo exclusivo, um conteúdo da X Liberté, a plataforma voltada para o universo feminino. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que pulsa no íntimo de muitas de nós, mas que, assim, poucas vezes vem à tona, as urgências ocultas das mulheres brasileiras. Exato. A nossa missão aqui foi analisar uma série de fontes, sabe? Desde pesquisas acadêmicas sobre satisfação conjugal, comunicação, até artigos e discussões bem acaloradas em fóruns online sobre fantasias sexuais. O objetivo é tentar conectar os pontos, entende? Entender o que está por trás do silêncio e da insatisfação que aparece em tantos relatos. E para começar, acho que a gente tem que ir direto na ferida. Porque, em pleno século XXI, ainda é tão difícil falar abertamente sobre sexo e desejo. Eu vi um dado nas fontes que me deixou, assim, de queixo caído. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ela revelou que 60% das mulheres entrevistadas ainda sentem vergonha de falar sobre sexo. 60%. É um número gigantesco. É um número que choca, né? Porque parece que não combina com a imagem que a gente tem hoje de mais liberdade e tudo mais. Mas o que eu achei fascinante num dos estudos que a gente analisou é como ele traça uma linha direta entre essa vergonha de hoje e a função do casamento séculos atrás. Ah, interessante. A gente tende a pensar nessa vergonha como algo pessoal, sabe? Uma falha nossa, individual. Como se o problema fosse meu, que sou travada ou tenho algum bloqueio. Exatamente. Mas a história mostra outra coisa. Por séculos, o casamento não tinha nada a ver com amor ou prazer. Era um contrato. Social, econômico. Isso, um contrato social, econômico, uma transação para unir famílias, garantir herdeiros e a sexualidade feminina nesse cenário. Tinha um único propósito, a procriação. O prazer da mulher não era só ignorado, ele sequer fazia parte da equação. Era, tipo, irrelevante. Então o que a gente está sentindo hoje é o eco de séculos e séculos de repressão, basicamente. É o peso de uma herança cultural imensa. Esse tabu secular é o que alimenta, até hoje, o medo de ser julgada. Numa das discussões online que vimos, uma mulher usou a palavra exata, o medo de ser rotulada de safada. Uma única palavra que carrega todo esse histórico de que o desejo feminino é algo sujo ou errado. E as consequências disso são brutais e vão muito além do quarto. É um efeito dominó. Uma das fontes deixa isso muito claro. A falta de conhecimento sobre o próprio corpo, somada à incapacidade de dizer o que se gosta, o que dá prazer, tudo isso bate direto na autoestima. Quando a vida sexual não vai bem, a tendência é a pessoa se sentir inadequada, se sentir mal consigo mesma. Com certeza. E essa sensação vaza, né? Vaza para todas as outras áreas da vida. Do trabalho, as amizades. Vaza porque a sexualidade não é uma caixinha isolada da nossa vida, né? Ela está conectada com a nossa sensação de valor, de sermos desejadas, de estarmos vivas. Ignorar essa parte é como tentar viver sem uma peça fundamental do quebra-cabeça de quem a gente é. Certo. Mas vamos imaginar um cenário onde essa primeira barreira, a da vergonha, foi vencida. O casal finalmente decide conversar e aí a gente entra em outro campo minado, a comunicação em si. Eu li em um estudo sobre habilidades sociais nos relacionamentos que, mesmo com a melhor das intenções, a conversa pode dar muito errado. Ele falava de 3 estilos principais de comunicação: o passivo, o agressivo e o assertivo. Eu sempre acho esses rótulos um pouco teóricos, sabe? Na vida real, como isso acontece. É uma ótima pergunta. Porque ninguém é 100% uma coisa só o tempo todo, né? Mas a gente pode pensar em padrões. O estilo passivo, por exemplo, é o de quem engole sapo para não ter briga. É a pessoa que concorda com tudo, nunca diz não, nunca expressa uma necessidade própria por medo do conflito. Só que uma hora, o estômago fica cheio de sapos e a frustração explode. Ou vira ressentimento. Conheço bem. E o agressivo seria o oposto total disso. Exatamente. O agressivo é o trator. Passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer.
impõe a própria vontade, não escuta, interrompe, muitas vezes desrespeita o outro. O resultado? Causa um distanciamento enorme, porque ninguém gosta de se sentir atacado ou ignorado. E o assertivo, que seria o ideal, fica no meio disso? Fica, mas não é um meio-termo passivo, não. A comunicação assertiva, que é o que as pesquisas mostram como o caminho mais saudável, é sobre ter a coragem de ser honesta. É conseguir dizer, olha, eu me sinto assim quando isso acontece, ou eu preciso disso. O que você pensa sobre aquilo? É expressar sentimentos e opiniões com respeito, sem atacar o outro. O objetivo não é ganhar a discussão, é construir uma ponte para que os dois se entendam. E a gente encontrou um exemplo perfeito e assim até doloroso disso em uma discussão online. Uma mulher contou que tentou conversar com o namorado sobre a fantasia de um sexo a três. Segundo ela, ele até já tinha feito piadas sobre o assunto antes. Então ela se sentiu segura para falar. Um falso sinal de segurança, pelo visto. Totalmente. A reação dele foi de uma agressividade imensa. Ele a acusou de querer traí-lo com outro homem, disse que ela não amava mais. O que era para ser uma conversa sobre um desejo íntimo, uma fantasia, virou uma crise de confiança, uma briga gigantesca. Esse caso é um laboratório do desastre. Ele ilustra perfeitamente como a comunicação falha transforma desejo em crise. A mulher tentou ser assertiva, mas o parceiro reagiu de forma agressiva, provavelmente movido por insegurança, por medos próprios. E a pesquisa acadêmica sobre o tema confirma isso, sabe? A grande maioria dos problemas sexuais nos casais não é física, é psicológica. E a dificuldade de comunicação é quase sempre o epicentro do terremoto. A questão ali não era a fantasia em si, mas a incapacidade do casal de falar sobre ela de um jeito seguro. Essa história do casal me fez pensar. O estopim de tudo foi uma fantasia, certo? Isso é um universo inteiro, um campo que parece ainda mais minado do que a comunicação do dia a dia. Uma das fontes que a gente leu tinha uma definição que eu achei ótima. Dizia que as fantasias são o alimento da libido. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a nossa mente é o nosso maior órgão sexual. As fantasias são combustível que mantém o desejo aceso, especialmente em relacionamentos de longo prazo, onde a rotina pode se instalar. Elas são uma forma de explorar cenários, sensações e desejos num espaço seguro, que é a nossa imaginação. Mas o ponto crucial, e que o psicanalista Michael Bader, autor de um dos livros que usamos como fonte, martela muito, é que fantasias não são um roteiro para a vida real. Isso é muito importante. Fantasiar não significa querer fazer. Exatamente. O Bader explica que as fantasias, muitas vezes, nos ajudam a processar emoções complexas. Elas podem transformar sentimentos de insegurança, impotência ou até tédio em sensações de poder, de controle, de excitação. Ele tem uma frase que resume tudo: sexo raramente é apenas sobre sexo, é sobre nossas necessidades emocionais mais profundas. Faz todo sentido. É sobre o que o sexo representa. E uma socióloga, a Alicia Walker, que também encontramos nas fontes, foi além e tentou mapear isso. Ela aponta 4 grandes grupos de fantasias femininas: romance, poder, tabu e curiosidade. E ela usa o fenômeno 50 tons de cinza para explicar. O livro vendeu mais de 150 milhões de cópias. A tese dela é que o sucesso estrondoso não foi por causa da violência ou do BDSM em si. Não, o apelo foi muito mais profundo que isso. Exato. Foi por explorar a fantasia de ser tão intensamente desejada a ponto de ser o centro absoluto do universo de alguém. A fantasia do poder de ser o objeto de uma obsessão, de inspirar uma devoção total. É a fantasia do romance levada ao extremo. Isso se conecta com as outras categorias, né? A fantasia de tabu, por exemplo, não é sobre querer fazer algo errado, mas sobre a excitação de quebrar regras, imaginariamente. A de curiosidade é sobre explorar o desconhecido, sem riscos, e a de poder, como no exemplo de 50 tons, pode ser tanto sobre dominar quanto sobre ser dominada. Sobre entregar o controle para alguém em quem se confia totalmente, o que
isso pode ser um alívio imenso no mundo real, onde as mulheres são cobradas a controlar tudo o tempo todo. E sobre as diferenças entre os gêneros, os artigos que a gente leu sugerem que existem padrões, mesmo que a gente precise ter cuidado com generalizações, né? Sim, é uma generalização perigosa, mas as fontes apontam uma tendência. A de que as fantasias masculinas tendem a ser mais visuais, mais focadas no ato sexual em si, de forma mais direta. Já as femininas costumam ser mais narrativas, mais contextuais. Envolvem mais a história, o ambiente, os sentimentos que levam ao ato. O como e o porquê são tão ou mais importantes que o quê. Mas, de novo, isso é uma média estatística. O mais importante é a conversa, para entender o universo particular de cada pessoa, sem pressupor absolutamente nada. Certo. Então, o cenário que se desenha é este: uma herança de vergonha que nos silencia, uma comunicação cheia de armadilhas e esse universo vasto e complexo das fantasias. Parece uma montanha bem alta para escalar numa relação. Por onde se começa a construir essa ponte para uma intimidade mais satisfatória? O consenso entre todos os especialistas que a gente analisou é que o primeiro passo não é no outro, é em si mesma. O autoconhecimento. Antes de conseguir compartilhar um desejo, é preciso se sentir minimamente à vontade com ele. É preciso conhecer o próprio corpo, entender o que te excita, o que te desperta, quais são suas fronteiras. É um trabalho, assim, de se apropriar do próprio prazer. E depois desse mergulho interno, vem o passo de levar isso para a relação. Mas como se cria esse tal espaço seguro para o diálogo? Porque não é só chegar e falar, precisamos conversar sobre nossa vida sexual, né? Essa frase por si só já dá calafrios em muita gente. Com certeza. Criar um espaço seguro é um processo. Começa com conversas menores, em momentos de calma, de conexão. Não depois de uma briga ou na hora H. E aqui tem um ponto que as fontes ressaltam como crucial. É vital lembrar que o objetivo da conversa não é necessariamente executar a fantasia. Às vezes, o simples ato de compartilhar um desejo, uma ideia, já é uma forma poderosíssima de intimidade. É quase como se o ato de compartilhar fosse a própria realização. Em muitos casos, sim. Revelar uma fantasia é dizer ao parceiro: eu confio em você a ponto de te mostrar uma parte secreta da minha mente. É um ato de extrema vulnerabilidade e confiança. A reação do outro a essa vulnerabilidade é o que vai definir se aquele espaço é seguro ou não. Se a reação for de curiosidade e respeito, a conexão se aprofunda. Se for de julgamento ou pânico, como no caso que vimos, a porta se fecha. E para quem sente que precisa de um ponto de partida, de informação confiável, antes mesmo de levar a conversa para o parceiro ou parceira, é aí que a gente vê o valor de um espaço como o da X Liberté. É exatamente para preencher essa lacuna que a plataforma existe. No site, o xliberté.com, tem muito material que ajuda nesse primeiro passo, o do autoconhecimento. .com ferramentas e conteúdos para explorar a sexualidade de forma segura, informada e talvez o mais importante, sem nenhum julgamento. Exatamente. A X Liberté funciona como essa fonte de conhecimento confiável para ajudar a transformar a vergonha em poder e a dúvida em conexão. A ideia é dar as informações e a segurança necessárias para que cada mulher possa ser dona de seu corpo, de seus prazeres e de seus desejos. É um lembrete de que ninguém está sozinho nessa jornada de descoberta. Nossa análise de hoje mostra que essas urgências ocultas, no fundo, falam sobre uma necessidade humana universal. A de sermos vistas, ouvidas e compreendidas na nossa intimidade. A chave para destravar isso parece estar menos nos atos em si e mais na qualidade da comunicação que os precede, na coragem de ser vulnerável com quem se escolheu para estar junto. Fica aqui um pensamento final para a reflexão que surge dessa ideia das fantasias. Se uma fantasia não é um roteiro para a ação, mas sim uma janela para as nossas necessidades psicológicas mais profundas, como ser desejada, sentir segurança, ter controle ou se entregar a ele, o que a nossa fantasia mais secreta está tentando nos dizer sobre nós? O que ela revela sobre o que a gente realmente busca? Uma ótima pergunta para se pensar. A nossa conversa termina por aqui.
Para continuar explorando esses temas e ter acesso a mais conteúdos que transformam, não se esqueçam de visitar a xliberté.com. E apenas como uma nota final, lembramos que o acesso aos conteúdos da plataforma é destinado a maiores de 18 anos. Honey on the windowsill, a shadow dances soft and still. You gave